primeira enchente que você lembra? A primeira enchente, 74. Tinha quantos anos, tem ideia? Eu podia ter, o quê? Uns 7 anos, por aí. Aí, Jane, como foi que ficou aqui a rua? A rua, muito mudada, bastante água. E tinha assim, tinha calçamento na rua? Não havia calçamento. Era mesmo só areia, só terra mesmo, né? A rua não tinha o mesmo nível, era uma parte mais baixa, uma parte mais alta. Isso facilitou o acesso dos botes, né? Eu me lembro que na noite de nós sairmos de casa, era um bote, que mamãe até falava para ele ser o bodinho, que era imenso o bote, que veio nos pegar. Aí nós fomos lá para a casa de Dona Teca, de Dona Rosalina Nepomuceno. Nós fomos para lá, para no outro dia nós irmos para um outro lugar. Aí vocês porque foram a pra- água, porque a água já estava dentro de casa. Quando nós saímos daqui, nós fomos lá para Dragão do Mar, naquela casa que fica próximo àquele mercantil ali, próximo ao sinal. Não sei de que São João Eu naquela sei. casa. Nós ficamos lá por alguns dias. Aí de lá, quando realmente mudou toda a cidade, aí nós fomos para Fortim. Nós ficamos numa casa antiga. Ainda me lembro que tinha um pé de tamarindo bastante grande, que ficava bem próximo à igreja. Também eu não recordo de quem eram os donos da casa. Aí nós ficamos lá, em uma casa. Eu, a mamãe, meu pai, tia Cis. Ficamos lá. E o restante da minha família, todo mundo foi pro sítio Beirada. Aí tia Cis, como tinha acesso, né, para ir com os amigos, aí eles iam até lá, levar comida para abastecer, né, para não faltar nada para eles. Aí você receberam ajuda do governo nessa época? Tinha algumas, tinha a questão das bolsas que davam, né? A minha mãe participava e meu pai, na época, trabalhava na IPCEA. Aí à tarde, assim, era uma alegria só, eu me lembro. Nós íamos para próximo ali do rio, no baixo, no Fortim, esperar as embarcações, né? Eu ficava brincando com as outras crianças lá. E era assim, era muito divertido. Era uma segunda-feira durante o ano, né? Porque também não tinha conhecimento, a ideia do que seriam as sequelas da cheia, as consequências. Não tinha essa concepção ainda do que seria uma cheia. Aí lembra quanto tempo vocês passaram fora de casa? Não, assim não, mas eu acredito que foi mais de um mês, por aí eu acredito que foi. Eu não recordo bem não, mas acho que foi isso. Aí pronto, é de 85, eu já era maior, né? Já era maior. Aí ficava naquela questão, vem, não vem cheio, né? Aí primeiro, quando nós saímos de casa, nós fomos para o calçamento. Nós ficamos onde era a casa de Dona Luci, que é a casa da professora Pepeta. Nós ficamos lá por alguns dias. De lá é que nós fomos para o Fortim. No Fortim não, na Viçosa do Fortim, né? Aí lá nós ficamos naquele grupo da Viçosa. Assim, para mim, já tinha entendimento do que seria uma cheia, as consequências e tudo. Mas para mim eu já tinha outra concepção, mais importante era de ver minha família toda junta. Então a minha família ficou toda junta num prédio só a minha família. Então assim, foi gratificante somente nesse aspecto, porque eu sabia que nós não estávamos separados, estavam todos juntos, irmãos, primos, tias, cunhado, pais, todo mundo junto. Aí você já tinha essa noção da dificuldade Era, financeira? pronto, a dificuldade financeira. Aí eu já tinha um novo olhar, né? Já tinha um novo olhar. Aí ficou bastante registrado na minha memória a questão quando eu ia para o Pedregal, né? O outro lado do rio, como a gente chama. Quando eu chegava lá, que eu via as pessoas serem atendidas naquelas barracas, e eu ia caminhando. Aí eu já tinha aquela percepção diferenciada da cheia de 74. Aí eu dizia, meu Jesus Cristo, Deus nos livre de mais de uma cheia, de não ter mais. Porque eu já tinha um novo entendimento, eu já sabia o que poderia acontecer, o que as pessoas estavam acontecendo. É que houve acidente, né? Foi quando a Márcia Porto, eu me lembro que perdeu o irmão dela, não foi? Foi naquela de 85. Então assim, foi quando ela perdeu o irmão dela. Então assim, tudo aquilo ali marcou demais. Então a concepção de uma cheia e o que ela poderia trazer pra gente era assim, pra mim era gravíssima.
porque as casas ficavam inundadas, as pessoas perdiam o que tinham e o que não tinham, né? Já tinha uma situação financeira boa. E a cheia, ela traz muitas sequelas. Para você, quem perdeu e que pode reconstituir logo, e quem perdeu e que não vai poder reconstituir. Então vai ser todo um processo novamente. Os móveis da tua casa ficaram guardados onde? Os móveis da minha casa ficaram todos no INSS, porque assim, a minha mãe ela foi muito preparada nisso aí. Quando tinha aquelas ideias, vem, não vem, vem, não vem, aí pronto. Meu pai com minha mãe e eu, né, nós embalamos tudo, ajeitamos tudo e nos prevenimos. Nós levamos, tia Assis trabalhava no INSS, não só minha família, mas todo mundo que morava próximo ao INSS. Quem podia, o INSS suportou ficar naquele salão, então todo mundo guardou o que tinha lá em cima. Segundo andar, né? No segundo andar. Ali ficou totalmente superlotado de móveis. Quem podia guardar isso? E foi assim, com antecedência, que foi arrumando. Porque você tinha que ir se arrumar. Porque a água, ela poderia vir a qualquer momento, né? Vai sair tantos milímetros d'água. Então, podia vir a qualquer momento e mudar a cidade. Então, nós ficamos somente em casa, só com o necessário mesmo, minha mãe deixou. Só o necessário que nós, ao sairmos de casa, nós levaríamos para onde nós fôssemos. Que no caso, nós fomos para o Fortinho. Em 85 se falava muito assim, que o açude Oroz ia arrombar. Ia arrombar, né? foi justamente. Então, era por isso mesmo, tinha toda essa precaução de nós arrumarmos tudo, deixar tudo arrumado, porque o Oroz poderia, a qualquer momento, abrir as comportas, como eles chamam, e mudaria de uma forma e que a gente poderia perder tudo. Então, para resgatar tudo, era muito complicado. Assim, Jane, a reação das pessoas mais velhas, assim, que estavam perto de você, as pessoas sentiam, assim, muito medo, Era muito assim, receio. as pessoas mais velhas que já tinham passado por diversas cheias se preocupavam, choravam, né? Contavam as cheias que já tinham passado, os problemas que a cheia vinha ocasionando, e assim, o que elas perdiam e o que poderia perder. Até mesmo a questão dos acidentes, porque você vinha, então você tinha que vir para a cidade, para vir ver sua casa, você tinha que vir com um grupo que realmente tivesse noção dos caminhos, porque tinha a questão dos fios de alta tensão, foi o que aconteceu com o irmão né? Ele foi aquele que pegou no foi, fio. Se eu não me engano, ele foi a questão de um fio. Então, assim, tinha que ter todo esse roteiro, as pessoas tinham que saber direcionar. Como a questão ali da ponte, né? Ficou o mesmo nível, mas as pessoas tinham que ter noção por onde iam, por questão de tudo. De fiação mesmo, que ficasse desligada, mas tudo pode acontecer, como aconteceu. E sobre as doenças na época da Sim, cheia? as doenças foram muitas. Eu mesma tive um grave problema no pé, porque eu ficava andando de balsa, eu não me lembro, eu ficava andando de balsa no meu mesmo quarteirão, na Coronel Alexandrino. Então nós ficávamos brincando, passeando de balsa, e eu não sei, a água bastante poluída. Então quando eu cheguei no Fortim, meu pé começou a inchar, eu precisei, e várias vezes, né? Ir para o pronto-socorro mesmo, no outro lado do rio. Foi quando eu vim perceber, como eu falei anteriormente, o que era realmente uma cheia e toda a trajetória e o sofrimento das pessoas, né? E foi assim, eu passei mais de meses com meus pés inchados, quase ele seria drenado. Mas graças a Deus, assim, deu tudo certo, voltou ao normal. Tem alguma história engraçada, uma história curiosa que aconteceu? Tinha mais curiosa assim que nós achávamos legal, assim. Lá era um pouco divertido, né? Imagine só, a minha família toda reunida. Primas, né? Primos, primas, tudo então, assim. Naqueles momentos que a gente esquecia um pouco a cheia, se tornava uma grande festa. E nós, por nós estarmos na Viçosa, e tinha muita gente lá, então a própria Viçosa ficou uns dias diferenciado pelo movimento de todo mundo. Então, nós, em frente lá ao prédio, tinha um chafariz, que era o nosso ponto assim, de concentração à noite. Então, à noite, o que era de rapazes, moços, ficava todo mundo lá próximo, conversando, né? Eu me lembro que Francinela era a parte que eu estava até lembrando já aí, Natália. Toda vida que ele chegava era uma festa. Ele arranjou uma namorada lá no Fortinho. Aí tem aquela passagem da Viçosa pro Fortinho, que é só Carnaval, aquela paisagem.
Então, toda a vida que ele passava, que ele via o namorado dele, ele ia a pé. Ele dizia que via como uma pessoa seguindo ele. Aí, quando ele chegava em casa, ele ia contar. Aí ele dizia assim, olha, são as almas. Cuidado, tem alguém te seguindo. Então, todo dia quando ele chegava, ele vinha, ele ia namorar. Mas quando ele chegava, ele vinha. Chegava em casa assim, apavorado, com medo mesmo, né? E assim, dia de sábado, nós íamos, tinha a discoteca lá no Fortinho, tinha festa dançante, nós íamos, que assim, tinha esse outro lado, assim, mas nós tivemos, assim, uma sorte de estarmos em um bom local. Mas enquanto nós sabíamos, né, e a gente tinha essa reflexão mesmo, que tinha outras pessoas que não tinham esse mesmo bem-estar que nós estávamos vivendo naquele momento. Enquanto nós estávamos, mesmo passando o processo da cheia, mas a gente tinha aquele momento de lazer, né? Eu ainda fui para Fortaleza, passei uns dias lá. Então assim, mas eu sabia que tinha pessoas que naquele momento, amigos, amigas, né? Que estavam realmente no verdadeiro sofrimento. Então jamais eu quero uma cheia, graças a Deus, que nós temos esse dique de proteção, que jamais aconteça novamente uma cheia na nossa Jane, cidade. aí você lembra onde ficou funcionando o banco, o correio? Tudo funcionava lá no Pedregal. Tudo que nós tínhamos na cidade, desde o posto de saúde, banco, correios, tudo que tinha na cidade ficou do outro lado. O outro lado da Aracati se mudou-se para o Pedregal. Ficou tudo funcionando lá, normalmente. Agora sim, muita gente, né, aquela correria para dar assistência. E outra coisa também que eu achava interessante, voltando, é a questão à tarde, né, às vezes quando o helicóptero chegava, que chegava o exército para distribuir as bolsas, né? E era uma festa só. Apesar daquela apreensão, e as pessoas se alegravam, né? Porque ia receber algo a mais, para que não faltasse o pão de cada dia. Então isso, mesmo naquele momento, era gratificante, porque nós sabíamos que nós estávamos tendo o apoio de outras pessoas que nos estavam proporcionando, né? O pão de cada dia, somando com o que nós já tínhamos. Sim, qual a primeira enchente que o senhor lembra? 1960, O senhor tinha quantos anos? 9 anos. Aí, fale aí o que, é que o senhor lembra dessa enchente. Ela não foi propriamente uma cheia grande, porque foi quando terminou a construção do açude do Oroz em 59, feito por Juscelino Kubitschek. Então o engenheiro que construiu o açude achou ele muito grande e disse que aguentava chuva de 10 invernos. Aí Deus mostrou que ele não aguentava nem de um. Aí caiu logo uma tromba d'água de quase 400 milímetros dentro do Oroz, que ninguém nunca viu uma chuva daquela. Aí encheu o açude logo, aí pronto. E foi um inverno muito pesado em 1960. Aí tiveram que tirar, era o exército, era a polícia, tiveram que tirar toda a população do Aracati. As forças tinham que sair, custe o que custasse. Às pressas, porque o açude estava para arrombar a parede. E se arrombasse, a cidade do Vale do Jaguaribe provavelmente seria toda inundada, consequentemente destruída. E a principal delas, que era mais baixa, era Aracati. E naquela época, as casas do Aracati, 80% das casas eram de taipa, que é aqueles pau que tem em pé, aqueles talhas casinhas direto com barro. Aí, normalmente, quando a água vem, aí o barro cai e fica só aquela de pé. Mas aí a mulher do Parsifal Barroso era o governador na época, ela foi lá para o Oroz, quando viu que era um mar mesmo de água, ela se compadeceu, se comoveu-se tanto, que retirar toda a família do Aracati, saiu todo mundo dentro da cidade, e sabia que Aracati ia ser destruída. Então ela pediu, com muita fé, ela mandou cunhar uma medalha, da medalha milagrosa, e ela pediu muito a Deus e a Nossa Senhora que parasse aquela chuva, porque até aquele momento não tinha parado de chover. Já estava com quase 500 minutos de água, de chuva. Já era chovendo direto. Então ela pegou, aí jogou a medalha milagrosa dentro do açude. A parede do açude já estava rachada, já cedendo. Quando ela jogou a medalha, por incrível que pareça, a chuva começou a diminuir e parou de chover.
e consequentemente no outro dia foi um milagre. E a parede do açude não quebrou e a cidade, consequentemente, não foi inundada, aguentou. Mas a cidade de Aracati saiu, todo mundo foi retirado. Aí ainda teve uma inundaçãozinha do Banabuiú, do Figueiredo, do Rio Salgado, que ainda botou aqui pela Rua Felizmino Filho, Campo da Espinha, esse pessoal por aqui, ainda botou, mas consequentemente foi pouca. Agora, graças a Deus, não foi dolorosa. E a segunda que eu vi foi em 67. Também foi outra cheiota, chamada cheiota, porque aqui não tinha dique. Aí Aracati é uma cidade cheia de gamboas. Tinha gamboa aqui no Campo da Espinha, tinha gamboa aqui da Marezinha, tinha gamboa aqui na Ilha de Expedito, tinha gamboa aqui do Açude, tinha lá do Farias Brito. Essas partes, bastava ter um inverno mais ou menos bom, se inundava. E eu lembro que Bastião Galo, tinha um senhor chamado Bastião Galo, aquele o pessoal costumava comer, estava uma esteira no chão e comia, ele estava comendo ali toda ao redor, a família. Eles estavam tudo comendo, quando viu foi a água, arrastou comer com bacia, com tudo, nessa época. Mas ainda botou até ali na Felizmino Filho. Agora a grande cheia mesmo foi em 74. Em 1974, fui obrigado a tirar novamente toda a cidade do Aracati e nessa época, talvez ainda 70% das casas ainda era de taipa. E quando foi uma cheia muito grande, foi muita água. Quanto tempo, quantos meses durou, o senhor lembra? Começou mais ou menos, nós saímos daqui do Aracati, nós, a nossa família, 1º de abril. Nós saímos, já estava com muita água lá em casa, nós saímos. Só que baixou, aí a gente voltou. Quando voltou, não demorou nem... Já no outro dia começou a encher de novo, 2, 3 dias começou a encher de novo. Aí quando vocês saíram, foi pra onde? A primeira nós fomos para Fortaleza. Aí a segunda, o pessoal lá da casa da minha mãe foi novamente para Fortaleza, que eu morava, tinha casado, estava com 1 mês e pouco de casado. Nem 2 meses não estava. E o pessoal de mamãe foram novamente para Fortaleza. Mas eu fui lá para o Pedregal, onde no tempo não tinha Pedregal, chamavam Tomé. Eram umas casinhas de palha, pouquinha, dos moradores de seu Armando Rocha. Depois, não existia aquele bairro do Pedregal, não existia. Eram umas casinhas, pouquinho de taipa, de palha e taipa, que era dos moradores de seu Armando Rocha. Depois da cheia de 74, foi que Abelardo Filho, junto com o governador César Carlos, conseguiu fazer 250 casas. Fizeram 200, depois mais 50, depois mais 50. E daí deu a origem, cresceu o bairro de Pedregal. O nome do conjunto é Abelardo Costa Lima Filho. Chamava Pedregal porque, por causa de uma novela que tinha na época, que tinha um negócio chamado Pedregal. Lá dessa novela estava o nome também lá de Pedregal, que era fora da cidade. Aí foi muita água, começou em abril, quando nós viemos para casa, foi na véspera do Dia das Mães, em maio, quando nós viemos para casa, e ainda tinha as casas mais altas que estavam no seco, mas ainda tinha muita água nos campos mais baixos. E era uma tristeza, porque Aracati só tinha calçamento na rua Coronel Pompeu, recente feito por Abelardo Filho, na Dragão do Mar, e na Coronel Alexandrino, da fábrica até o SESI, e na Rua Grande, só. O resto tudo era barro, consequentemente lama, e não tinha como. Aí era impressionante o fluxo de gente carregando as coisas em animal, em carroça, era no ombro, lá para a matriz. A matriz era assim, tipo uma rodoviária, tudo era lá. Aí como de lá era calçada, aí que as caçambas encostavam os carros, para pegar as coisas do povo e levar para o Pedregal, lá para o Alto da Cheia, lá para Majorlândia, né? Outros iam para o Fortinho, para Santa Teresa, para Altos Fernandes, que era onde o povo se abrigava na época da cheia. Então foi uma cheia muito grande. Quando essas águas baixaram, que a gente voltamos, era uma tristeza o Aracati. Quase que a cidade toda destruída. Somente as casas de tijolo que ficaram. Que as de barro se foi. De barro se foi. A casa da minha avó ficou só os pau em pé. A casa da minha avó, que era onde eu morava.
E a casa de tia Estela, já tinha aquela casa ali? Já tinha a casa de Estela, já tinha. Fazia pouco tempo que ela tinha feito. Mas a casa da minha avó ficou de pé, mas devido a ter passado muito tempo dentro d'água, ficou mole o terreno. Aí quando foi um dia, se a gente espera pouco, caiu. Caiu até de dia a casa. Caíram muita casa. Ela ainda era viva em 74? A minha avó? Sim. Não. Ela morreu em 72. Então, quem morava lá era meu tio João. Aí era muita casa, mas muita casa mesmo. Era uma tristeza muito grande como a cidade de Aracati ficou. Ficou arrasada. Mas também todo o Ceará se admirou como Aracati se recuperou tão rápido. Tinham aqui uma cerâmica de Armando Praça, recém-inaugurada, e a prefeitura, junto com o povo, forneceu muito tijolo, o pessoal comprava a prestação, e muita gente fez as suas casas de tijolo. E pronto, a Aracati, todo mundo, o Ceará inteiro se admirou como a Aracati se recuperou tão rápido, que dizia que a Aracati não se levantava mais. Então, essa foi a cheia de 74. Papai, mas assim, perto da água entrar nas casas, aí vocês escutavam as notícias pelo rádio, né? Escutava, na época era a Rádio Rio Jaguaribe. Aí o finado Ernesto Valente era quem dava as notícias. Era ele, seu Edmundo Souza, era quem comunicava, passava as notícias pra gente. Aí tinha aquela história, o açude vai arrombar? Aí a gente estava em Fortaleza, quando dizia, vai arrombar, minha mãe chorava muito. Aí, vai arrombar, aí quando foi um dia, surgiu uma notícia falsa. Aí nessa época, quem predominava no Ceará era a Rádio Dragão do Mar e a Rádio Irapuru. Essas duas rádios, inclusive, elas brigavam por audiência na época. Quando a Dragão do Mar gritou, arrombou! O assunto do Oroz arrombou! Minha mãe quase desmaia, lá na casa de Tia Luzia, em Fortaleza. Mas aí, com pouco tempo, deram o desmentido que não tinha arrombado. Pelo contrário, a água tinha baixado, a chuva tinha diminuído, tinha parado de chover. Agora, rezar que a parede resistisse, né? Não quebrasse. E como de fato resistiu, não quebrou. E tanto que depois foi feita outra parede, porque aqui tinha, no local que foi feito, não foi adequado, fizeram outra. Então aí foi a cheia de... E ali na fábrica, como é que guardavam as máquinas? Subiu água lá? Subiu. Na parte alta não, da tecelagem não botou. Botou na parte da fiação. Parte de fiação botou. Então era muito, a gente viemos para lá para botar o material para parte alta. A gente era dentro d'água mesmo, nós trabalhamos. Nós viemos de barco do Pedregal para cá. Eu e outros colegas meus botar o maquinário por lado de água. Mas ainda perderam muito tecido, perderam muito algodão, muito rolo, mas por culpa do gerente, que era o seu Milton, um velho que tinha, que era cabeça muito dura. Mas a gente aconselhou que ele passe para a parte alta, ele não quis botar. Perdeu muita coisa, mas a parte da tecelagem não atingiu. A parte alta era aquela desse lado? É aqui onde é o Ferreirão. Sim. Onde é o Ferreirão. A parte lá onde é a Brahma, é que é a parte baixa. E lá botou, naquele lado da Brahma, no escritório, mas a parte aqui, que é a parte do lado do Ferreirão, você vê que ali é alto, ali não botou, acho. Em 74. Em 85 botou. Bem pouquinho, uns 4 dedos. Na parte alta? Na parte alta. Que ela foi mais um pouquinho. Aí, mas perdeu máquina? Não. Perdeu muito motor. Da fiação, da preparação todinha que tinha, que chamavam fiação, juntadeira, binadeira, maçaroqueira, batedor, enroladeira, que tudo era na parte baixa. Essa parte aí, lá da engomadeira, motor, esses motores foram todos reformados, que nenhum prestou. Mas por teimosia de seu Milton. Agora os da tecelagem, na época, eram 400 tiaras. Todas as 400 ficaram salvas. Tinha quantas pessoas trabalhavam nessa época na fábrica? Trabalhava perto de 1000. Maria, Trabalhava perto de 1000 pessoas, que era a preparação todinha da fábrica de tecido. Era conhecida como a mãe do Aracati. E daí para cá, hoje, Aracati ficou órfão. Não surgiu. Surgiu a Compescal depois, que empregou muita gente, outros mais. Não chegou nem aos pés. Como a Unitexto, não teve mais não. Mesmo a Compescal empregando mais gente do que a própria Unitexto, que ela chegou a empregar 2.000 pessoas, a Unitexto chegou, mais que ela chegou era 1.000, mas a Unitexto era bom demais para o povo do Aracati.
Aí foi assim terminou A a cheia de 74, né? quando a gente voltando para trazer as coisas para casa. A matriz ficou super lotada lá em cima e na parte baixa, no altar, a matriz ficou repleta, super lotada de móvel e de geladeira, que pouca gente tinha naquele tempo, mas já tinha. Muita gente estava comprando, porque Paulo Irmão tinha botado uma loja recente aqui no Aracati, aí vendia em 24 prestações, todo mundo era comprando. Televisão colorada, daquelas grandes. Preto e A branco, matriz né? ficou repleta em todo canto da matriz tinha, lá em cima, em todo canto. Aí quando as águas baixaram, o pessoal tudo para ir buscar as coisas na matriz. Agora para trazer dentro da lama, Papai, mas entrou água na matriz? só na parte de baixo. Na parte de baixo, né? Só na parte Igual de em baixo. 85 também entrou. No corpo da igreja mesmo, ali onde tem a mesa da comunhão, ela não botou. Não botou. Agora em 85 botou naquela parte ali, antes da mesa da comunhão, mas em 74 não botou. Botou só naquela parte ali que a gente entra na ponta de lado, na lateral. Só. Mas era o ponto de referência de todo mundo, era ali na matriz. Bonfim também não entrou não, né? Na igreja do Bonfim. Entrou quase 1 metro na igreja do Bonfim, de água. O Bonfim também é alto, né? É mais ali na Rua Grande, no Bonfim, o barco, eu já vai lá na calçada do Bonfim. Os barcos, tem até foto dos barcos. Entrou no Bonfim, entrou. Só não entrou na matriz, na fábrica, na parte alta. Tem uma casa lá na Cacimba do Povo, que ela é bem alta, também não entrou. Foram poucos os cantos que não entraram em 74. E aí quando. Agora o que a gente lamentava, que era tristeza mesmo, foi quando a gente voltamos como a gente encontrava na cidade. Porque a maioria das casas era de taipa, fazia pena a gente ver a situação da cidade de Aracati como ficou. Aí a prefeitura ajudou a reconstruir. Ajudou, porque teve financiamento, pessoal. Muita gente naquele tempo trabalhava, porque tinha salina, né? Tinha a fábrica de tecido, já tinha cerâmica. A Tabajara ainda estava funcionando também, já estava terminando, perto de fechar. E a Maguari recém-aberta no Aracati, recém-instalada, né? E a Maguari, quando ela foi recém-instalada, ela empregava muita gente, que era mão de obra grande. Depois foi que a tecnologia modificada. A Tabajara já estava fechada? Fechou depois da cheia. Depois da cheia aí não funcionou mais, mas até a cheia ela ainda funcionou. Depois da cheia ela ainda funcionou uns 5 ou 6 meses. Fechou. Aí a cidade de Aracati, todo mundo se admirou como aquela cidade se recuperou tão rápido. Agora também foi bom, porque quem foi fazendo casa não fez mais de taco, fez de tijolo. Uma coisa boa, né? A males que vem para o bem, Pois é. né? Agora de 85. A de 85 foi outra uma grande cheia, que ainda foi maior do que a de 74. Que o pessoal dizia que não tinha mais uma cheia igual a de 74, mas a de 85 passou. Passou aí quase que um palmo da de 74. Outra cheia grande. Aracati não sofreu como a de 74, porque, como eu já lhe disse, as casas quase todas já eram de tijolos. E as ruas do Aracati, Abelardo Filho, mas o Kleber, que foram os prefeitos que tinham passado, já tinham calçado a rua quase toda. Então o carro ia pegar os móveis, as coisas das pessoas na porta. Diferente de 74, que todo mundo tinha que carregar no ombro, na cabeça para a matriz. Ia pegar na porta a de 74. E a de 85, ia pegar na porta, porque já estava calçado quase que as ruas todas. Mas foi outra grande cheia, a cidade todinha se retirou também, toda a população, aquele povo que já tinha sobrado, alguns ficaram pastorando, mas escondido do exército, porque o exército quando via levava. Mas muita gente ficou pastorando suas casas, principalmente quem era comerciante, que tinha sobrado, botou as coisas em cima e ficou para olhar com medo de roubarem. E os barcos passavam no meio das ruas. Quando começou também, primeiro do que a de 74, a de 85, começou em março. Eu lembro que quando foi, começou a encher em março, encher, só que a cidade já estava mais alta, porque tinha feito calçamento, foi muito aterrada.
Então, quando foi já em abril, aí todo mundo se retirou. Eu lembro que nós saímos daqui, eu acho que você se lembra também, na véspera, na quinta-feira maior. No outro dia foi sexta-feira da Paixão. A gente foi lá pra vovó. Mas de lá Foi. nós fomos para Pro Alto da Coab. Cheia. Foi. Fomos para lá, de lá nós fomos para Coab. Aí foi na véspera de sexta-feira da Paixão. E quando foi sábado, eu vim, que eu trabalhava na fábrica. Aí quando veio a ordem para fechar a fábrica, o seu Mito não queria fechar e o exército veio e fechou. Quando o exército disse, Não era agora esse eu seu fecho. Milton? Era. Agora eu fecho. Ele era muito Muito durão, né? durão. Disse, agora eu fecho. Então, qual foi que demorou mais para 85. secar? 85. 85. demorou mais, né? Porque ela começou mais cedo e terminou mais tarde. Em 74, no dia das mães, nós já estávamos em casa. Em 85, dia das mães, nós ainda estávamos na Coab. Foi, que eu passei Tava meu na Coab. aniversário lá. Foi. Pra você ver, né? E tu é de qual mês? Maio. Qual Maio, dia? 16. Pois é. E o dia das mães foi dia 7, dia 8 por aí de maio. Não, dia 10 por aí, que é o segundo domingo de maio, né? É. Dia 10, segundo domingo de maio. Durou muito. E a de 85, a gente veio, a água baixou, a primeira cheia, foi 2 cheias. A água baixou, botou 1 metro aqui dentro de casa, mais de 1 metro, mais ou menos. Nós viemos, lavemos a casa, lavemos as paredes, tudinho. Foi só, que era pra gente vir embora, foi só lavar. No outro dia começou a encher de novo. Aí a que veio ainda foi maior. maior. Diziam que era maior, que a que vinha era maior, a gente duvidava. E a que veio foi maior. 1 palmo mais do que a primeira. Foi muita água, foi o maior inverno que eu já vi na minha vida. 85. É tanto que em dezembro de 84, já estava chovendo. E veio parar de chover em setembro de 85. Até agosto choveu muito. Antes de 85, a gente estava passando por um período de seca, não era? Teve uma seca horrível. Foi 81, 82 e 83. E essa seca foi até prognosticada pelos americanos. Foi seco, esses 3 anos mesmo, 81, 82 e 83. Foi seco mesmo. Aí quando foi 84 já foi um inverno bom. Como estava tudo seco, não deu para o Oroz Suportar, aguentar. né? Só que quando foi 85 o Oroz estava cheio. Aí logo ele botou água para fora. Porque seguraram a água pensando que não ia ter, podia ter outra seca, né? Mas só que 85 foi o maior inverno que eu já vi na minha vida. Foi muita chuva. Foi muita chuva mesmo. Aí tinha a ajuda do governo estadual, né? Que mandava os... Mandava mercadoria, mandava muita mercadoria, mandava... Era arroz, Feijão duro na queda, feijão né? tudo na queda, feijão, arroz, ovos. Agora, a melhor, assim, de passar bem mesmo, a melhor foi a de 60. Porque o presidente era Juscelino Kubitschek. Era comer demais. Era muita carne velha. A gente comia carne velha por brincadeira, nós era menino. Pegava os pedaços de carne velha e assava, comia com sal, com tudo. Só que era carne velha mesmo, de 4 dedos assim de carne. Não é como hoje que só vem gordura, não. Era carne mesmo. E dava muita roupa. Dava muita roupa. Em todo canto só viu, depois parava um caminhão, carregado de mercadoria. Faz uma fila aqui. A gente fazia a fila e recebia a mercadoria. Depois do outro bairro chegava outro caminhão. Faz uma fila aqui. Aí mandada por Juscelino Kubitschek. E na época o seu Carniello era o diretor, o presidente da empresa. O presidente mesmo era o Dias Pinheiro, e seu Carniello era o diretor, o presidente. Ele fez um acordo com os empregados da fábrica, quem quisesse, como meu pai era um dos tais, comprava carne. Eles compravam carne para vender aos empregados. Aí pagavam Isso pouco. em 60, né? Em 60, descontava os poucos. Agora, era muito bom. Era muito bom, era muita carne velha. O senhor na idade de 60, o senhor era empregado Não. Não, era criança, vovô. não era? Era, O senhor era criança, eu tinha 9 anos. Agora de 74 eu já estava trabalhando. De 74 eu já estava com 6 anos que estava trabalhando. Eu entrei lá em 68. E quando foi aí essa grande cheia de 85, também não destruiu o Aracati como foi a primeira, porque as casas, a maioria já era de tijolo. Mas muita casa ainda tinha de taipa também se acabou-se.
E teve casa de tijolo também que caiu. Não, nem tanto pela força da água, mas porque passava muito barco. Aí teve E demorou muito tempo, né? demorou muito tempo, as casas já dentro não d'água. chombrava. Amolecia a massa, que não é como hoje, porque era a areia com cal. Hoje aqui é areia com cimento. É mais duro. Naquele tempo era areia com cal, amolecia. Era cal com areia. Então, na cheia de 85, também o governador era Gonzaga Mota, mandava mercadoria, o pessoal recebia. Nós lá no tempo, quando vinha o avião, a gente ficava esperando o avião, quando o avião baixava, o helicóptero, para pegar a mercadoria. Graças a Deus lá não faltou nada pra gente não, foi muito bom. Até médico foi, Tinha né? tinha médico, Deu doutor remédio. Nunes. Doutor Nunes estava aqui quase que todo dia lá. Agora quem ficou no Pedregal também tinha uma assistência maior em termos de médico, mas era mais ruim. Só deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em 85 o senhor já trabalhava. Aí questão do seu Salário. emprego, do seu salário, o senhor recebia direitinho? Recebia, a empresa pagava. Só que porque a gente não trabalhava, porque estava em casa, tinha direito a 3/4. Não era integral. 3/4. Ainda foi uma felicidade, né? Era. Porque por exemplo, meu pai não era empregado na época, né? Nós recebia, só que nós era 3/4 que pagava as outras empresas. E nós que tínhamos um acordo com o sindicato, o nosso sindicato era muito atuante, ela pagava nós integral. Agora as outras empresas como Cerâmica, Tabajara, 5,85 não tinha mais a Tabajara, tinha a Maguari. Eles recebiam 3/4, que era que a lei manda assim, né? Eu não sei hoje em dia, mas naquela época era desse jeito. Mas nós, como tínhamos um acordo com o sindicato, nós recebíamos integral. Porque hoje em dia a maior preocupação da gente, né, quando a gente trabalha, sustenta a família que é assalariado, é numa cheia, a empresa que a gente trabalha não poder pagar. Poder né? pagar, mas isso era passar nós. necessidade. Mas né? a nossa empresa, graças a Deus, ela não faz. Toda semana o dinheiro vinha lá pro Pedregal. Aí tinha um rapaz que era quem fazia pagamento, chamado Eliésio, que ele hoje em dia ainda trabalha no grupo de texto ainda, lá que tem em Fortaleza. Ele morava na Coab, ele fazia o pagamento do pessoal no Pedregal, e quem estava na Coab, Majorlândia, esse pessoal vinha pegar lá na Coab, ele levava. Todo sábado eu ia pegar o meu dinheiro na casa dele. Graças a Deus. Agora foi uma pena, e depois A consequência, em 77 ela ter fechado. 87. 87, exatamente. Que a cheia foi em 85. 87 ela acabou, fechou. Mas por questão política. Aí o dono dela levou também, ele era muito grosso mesmo, levou também de implicância, fechou. Não só daqui, como fechou várias que ele tinha lá em Fortaleza. Fechou a Santa Cecília, fechou a Santa Rita, fechou a Santa Lúcia, e ficou só a Santa Inês, que hoje em dia ainda tem, porque na época ela era a única que tinha sido totalmente modernizada. As outras ainda era antiga. O maquinário antigo. Ainda era tiar. Tiar. Tudinho. Essa nova não vai ser Tudo mais tiar. computador, máquina computadorizada, ela já era. Aí ficou. Mas as outras tudinho ele fechou tudo. Também ele ficou muito. Ele teve muita raiva do governo da época, né? Aí ele teve raiva e disse que ia fechar as empresas porque o governo não ajudava. Hoje em dia os governos ajudam. Porque tempo não ajudava. Hoje em dia eu acho que essa empresa não quer nem fechar, os funcionários ter se juntado e tinha comprado, né? Porque hoje é mais fácil. Não, mas ele na época, o doutor Carlos disse, eu fazer vi. uma cooperativa. Ele queria somente a dispensa do imposto por 2 anos, enquanto ele conseguia, porque estava numa crise, como hoje em dia está em uma crise mundial. Aí que você viu, era uma crise medonha, ele não estava vendendo, estava uma crise lá fora. Aí você sabe que a maioria do tecido que ela fazia era exportado. Ele estava numa crise, ele disse, só enquanto eu passo essa crise, quando passar, eu não faço questão de pagar não, agora eu não tenho condição de pagar agora. E na época foi, Tasso Gereissati tinha recém assumido o governo do Estado, e ele pegou o Estado, César, totalmente falido, e o que ele queria era arrecadar para equilibrar a máquina. Depois foi que ele, quando ele arrecadou, que equilibrou, tá entendendo? Foi que ele começou a trazer empresas e a fazer esses incentivos fiscais. Mas na época ele disse que não podia, porque ele estava querendo equilibrar as contas do Estado, que o Estado estava devendo muito.
E também foi mesmo no ano do racionamento da energia. Você lembra? Do racionamento da energia? 87 eu não lembro não. Que tinha dia que a luz apagava, passava, parece que era 2 horas apagada. Em outra cidade acendia. Quando aqui acendia, em outra cidade apagava. Era assim, porque era, lá em Paulo Afonso estava seco. Estava seco. Para cá foi muita água, mas para lá faltou. Não sei porquê, não entendo como foi, mas foi seco lá para a Bahia de Minas Gerais, para lá, para o sul. Porque Paulo Afonso depende muito de lá de Minas Gerais. Aí, em 87 foi o ano do racionamento. Aí ele foi pedir ao governo, que o governador é quem comprava a energia, né, para distribuir para o Estado. Através da Coelce, que ele precisava da energia para o maquinário funcionar das outras empresas, né? Porque era em todo o estado, não era só Aracati não. Era Fortaleza, em todo canto tinha esse racionamento. Aí o governo disse que não podia. Aí ele teve raiva também disso. Aí disse que ia fechar as empresas dele. Porque enquanto que aqui no Ceará estavam negando, lá em Minas Gerais, que era a cidade da mulher dele, estava oferecendo todos os incentivos fiscais. E hoje em dia nós temos incentivos fiscais aí dados pelo governo. Mas por quê? Porque está equilibrado as contas. Na época não estava. Aí quando terminou a cheia de 85, a cidade, eu não sei se você lembra, era muita lama no meio da rua. Foi horrível. Era horrível, era um podridão, era tanto do gato morto, cachorro morto. Era uma coisa que o pessoal tudo com medo de pegar essas doenças que a gente pega dentro d'água, né? Leishmaniose, leptospirose. Essas coisas, rapaz, a cidade era uma fedentina muito grande, até a lama fedia. Até a lama fedia. Porque, você sabe, tudo quanto é fossa, a água estourou, né? Pronto. Aí essa água era tudo contaminada. E era um medo medonho. E aí a CAGES, para fornecer, para poder a gente voltar, eles só queriam fornecer quando já tivesse totalmente limpa a cidade. Era os carros da prefeitura, fazia aquela ruma de areia, de lama seca, lama podre, botavam as caçambas carregando, tirando do meio da rua. Foi um trabalhão muito grande naquela época. Mas foi um sofrimento muito grande para o Aracati. Mas graças a Deus, Aracati recuperou-se logo. Aí, por obra e graça do Espírito Santo, botaram o Dr. Kleber como prefeito, e ele botou na cabeça, não sei de onde foi que teve essa ideia, de fazer o dique de proteção da cidade. No primeiro governo dele, ele começou, não teve o gosto de terminar, ele saiu, ficou parado. Quando ele teve a cheia de 85, ele tinha saído do governo, ele não estava do governo. Quando foi em 88, ele foi eleito de novo prefeito. Aí, quando foi em 89, ele assumiu, ele cuidou logo disso também, de terminar o dique. Então, o governo federal, na época, era Zé Sarney, e o ministro dele era o Vicente Fialho, era muito amigo do Zé Sarney, e o Ernesto Valente era deputado, na época, deputado federal, e o César Carlos também, que era governador na época, deu uma ajuda muito grande mesmo, e conseguiu, junto ao governo federal, a verba, e terminaram o dique do Aracati, por sinal, reforçaram que a primeira planta dele era mais simples, mais fino, mais menor. A segunda planta ele era mais alto e mais reforçado. E daí para cá até hoje, Aracati não teve mais cheia. Ele foi começado antes de 85? O dique? Foi. Na primeira gestão de Kleber. Aí quando o Kleber saiu, ficou no meio parado. Só que estava feito só aquela parte ali. Dali da Tabajara, tá entendendo? Ali, essa parte aqui do Rio Jaguaribe não tinha sido feita. Não tinha sido feita. Então, depois foram feitas esse anel que chama o dique, e daí para cá já tivemos inverno pesado, mas graças a Deus não tivemos cheia mais. E agora com o Castanhão, que controla também as águas, só se quando Deus quer, não tem homem que dê jeito, mas a Deus querer, cheia tão cedo nós não iremos ter mais não, porque temos o dique e temos o Castanhão ainda para controlar. Aí foi uma coisa horrível, a cheia de 85. A gente, quando o pessoal vinha nos barcos,
A gente só via o telhado das casas. Muita casa só via os telhados. Tinha casa que nem telhado não via. Teve casa de barco bater porque não via o telhado e derrubar a casa. Ali para a Rua dos Passos para pular. E aqui mais por cento, como era mais alto, a gente via só o telhado das casas. E assim da porta da casa para cima, a cidade toda dentro d'água. E para vocês verem como a matriz é alta, a gente não nota uma matriz é alta, né? Lá só botou na parte de baixo, na parte alta não botou. É triste para o Nordeste o que a natureza fez. Mandou 5 anos de seca e uma chuva em cada mês. E agora em 85 mandou tudo de uma vez. A sorte do nordestino é mesmo de fazer dó. Seca sem chuva é ruim, Mas seca d'água é pior. quando chove brandamente, Depressa nasce um capim, dá milho, arroz e feijão. mandioca e amendoim. Mas como em 85 Até o saco achou ruim. Maranhão e Piauí estão sofrendo por lá. Mas o maior sofrimento É nessas bandas de cá. Pernambuco, Rio Grande, Paraíba e Ceará. A sorte do nordestino É mesmo de fazer dó. seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. O Jaguaribe inundou, A cidade de Iguatu e Sobral foi alagado pelo rio Acaraú. o mesmo estrago fizeram. Salgado e Panabuiú. Ceará martirizado, eu tenho pena de ti. Limoeiro, Itaizaba, Ixeré e Aracati, mas pena ser o lamento. os flagelados dali. Seus doutores governantes da nossa grande nação, o flagelo das enchentes é de cortar coração. Muitas famílias vivendo, sem lá, sem roupa, sem pão.